Olá, pessoal. Sou Michele Cerqueira, faço parte da divisão da CropScience, da área de desenvolvimento de mercado. Sou do time de excelência em operações em campo e atualmente eu estou sediada em Luiz Eduardo Magalhães, no estado da Bahia. Primeiramente, gostaria de agradecer a Ítala Herta mais uma vez por estar presente aqui na nossa Semana da Consciência Negra. E hoje nós vamos falar sobre a empregabilidade da população negra, sobretudo nas grandes corporações. Então, para a gente dar uma contextualizada de todo esse movimento, a gente precisa pontuar que a população negra em nosso país ela é atravessada por apagamentos sistêmicos, desconectando-os de suas origens, de sua memória coletiva e de seu pertencimento cultural. Vivemos em um país que continuamente oculta as matrizes africanas que o constituíram, e tal postura se vê refletida em muitas instituições. A exclusão das perspectivas negras em sua diversidade impede que esses colaboradores desenvolvam um senso de pertencimento genuíno, com organizações e ambientes de trabalho misto. Afinal, como seria possível se sentir acolhido em uma cultura que não dialoga com a nossa realidade? Hoje vamos conversar sobre o desafio de construir ambientes efetivamente inclusivos, fortalecendo a pluralidade de perspectivas através do diálogo e do letramento racial. Então, assim, nós temos observado nos últimos anos, principalmente no ano de 2020, que tem tido um aumento, né, um interesse por parte das organizações e das empresas em investir na diversidade étnico-racial de suas equipes. Um estudo recente, em parceria com o Instituto Gueto, revelou que boa parte das pessoas negras que ingressam em grandes empresas saem com menos de 2 anos. Em grande parte, a alta evasão é um reflexo de ambientes que não investiram na formulação de uma cultura de diversidade, limitando sua agenda de inclusão a somente processos seletivos. De que maneira, então, podemos promover um ambiente de acolhimento e valorização das diferenças? Além disso, como podemos garantir a continuidade dos processos de inclusão, viabilizando a expressão da autenticidade de cada colaborador? Oi, Michele, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui também falando com vocês. Uma agenda tão importante, tão especial para mim, né? Olha, várias coisas que você comentou aqui me faz lembrar três coisas que eu acho muito importante da gente reforçar nessa pergunta, que é uma pergunta tão difícil de responder, na minha opinião, né? Primeiro, assim, eu costumo dizer que não tem fórmula, né? Para a gente pensar primeiro essas questões de diversidade, inclusão e também entender quais são as dores e até as camadas que a gente quer se aprofundar em relação a essa necessidade de trazer ambientes mais diversos, a gente tem que entender primeiro que não existe uma fórmula única para todas as empresas e organizações. Pelo contrário, existe sim uma necessidade que, na minha opinião, é muito ainda não encarada das empresas de se contextualizarem as realidades, não só locais, como do nosso país, né? Você comentou sobre que muitas empresas em 2020 alavancaram essa procura e essa necessidade de tornar seus ambientes mais diversos. A gente sabe que muitas dessas decisões vieram por conta de acontecimentos que aconteceram fora do Brasil, né? Isso me deixa muito triste ao mesmo tempo, porque a gente sabe que todo esse processo que a gente vive, né, de discriminação racial, toda essa necessidade que a gente precisa ter de equidade racial no país, é algo que permeia muitos séculos, né, há muitas décadas. Então, esse é o primeiro apontamento que eu falo da necessidade que o nosso país e que as empresas têm de se contextualizar as suas realidades, sabe? Independente dos acontecimentos mundiais, que também são lamentáveis e importantes, mas eu acho que a gente já chega bem atrasado nessa urgência que há muito tempo trazida e vinda à tona no nosso país. O segundo ponto que eu queria trazer dessa pergunta que você fez, ainda sobre esse lugar de não ter fórmula, é a gente entender que tem uma palavrinha muito mágica aqui nessa pergunta, que para mim também é muito necessária da gente amadurecer, que é a palavra cultura.
Quando a gente fala de diversidade e inclusão, né, eu sei que é um tema muito em voga e ainda há muito que se discutir, porque eu acho que a gente está fazendo muito pouco ainda por isso. Quando eu falo a gente, é todo esse ecossistema de público, privado, não os movimentos sociais, não as organizações que há um tempo vêm lutando por essas causas, né, que estão para além, né, de causas individuais, mas causas coletivas. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando também de um ecossistema que ainda vive e repete padrões de culturas totalmente excludentes, né, que reflete muito o comportamento do brasileiro, né, que não assume essa diversidade, que não entende que investir em diversidade não é uma caridade, muito pelo contrário, a gente está falando de questões que envolvem toda uma vantagem competitiva, a gente está falando também de uma maioria de uma população desse país, nós somos a maioria e ainda somos totalmente subrepresentados, então a gente está falando de uma negação que é ruim tanto para os negócios, né, na perspectiva de quem empreende ou quem empresaria, quanto para o consumidor. Tem muita gente perdendo nessa conta. Então, na minha opinião, esse lugar da cultura, ele é a grande raiz, a grande sustentação para um ambiente acolhedor. Tem muita cultura organizacional, eu sou relações públicas de formação, né? Tempo da minha vida, esse lugar da cultura organizacional, eu sempre gosto de estar atenta a isso, porque tem muita cultura organizacional que ainda se repete um lugar de, digamos assim, de hierarquia e de certezas muito a partir de uma lente masculinizada, né? Muito a partir de um olhar de pessoas brancas, sobretudo de homens brancos, que são eles que estão nos altos escalões das empresas, né? Quando você apenas enxerga uma cultura, um colaborador, um ambiente profissional a partir dessa lente, você esquece as diferenças, esquece inclusive não só suas necessidades, mas esquece de potencializar as diferenças entre essas pessoas, que é a grande vantagem de trazer diversidade para o ambiente corporativo e um ambiente, enfim, relacional, né? Quando a gente mistura ali diversidades cognitivas, quando a gente mistura repertórios de vida diferentes, a gente vai ter uma cultura muito mais consistente, muito mais coerente, porque são pessoas por trás da empresa que vão trazendo seus olhares dizendo, olha, na minha vida, no meu cotidiano, não é bem assim aquilo que você está falando. Então, o ambiente acaba se tornando mais seguro, né? E por isso que muitas vezes o ambiente não é acolhedor, porque minimamente as pessoas não se sentem seguras a falar das suas questões, né? Do seu lugar de existência a partir da sua cor, a partir do seu gênero, a partir da sua sexualidade. Como é que a pessoa vai se sentir segura no ambiente que não acolhe minimamente a sua diferença? Claro que ela, sendo negada, ela não vai querer continuar nesse ambiente, né? Isso vai comprometer a sua produtividade, isso vai comprometer a sua entrega. Então, eu entendo que a maneira como a gente pode viabilizar, e muitas correntes, inclusive globais, estudiosos, especialistas de diversidade, têm falado muito sobre autenticidade, né? Muitas empresas têm encarado isso como uma prioridade nas suas culturas e processos de contratação. Quanto mais a gente respeitar a autenticidade dos colaboradores, quanto mais a gente entender que diferença não é um problema, a gente vai ter um ambiente cada vez mais confortável para falar de desconfortos. Entende, Michelle? Infelizmente, a gente ainda vai ter que lidar com esses desconfortos para a gente chegar ainda nesse lugar de inclusão com a coerência e com um acolhimento que vai ser aos pouquinhos sendo construído, sem fórmulas e sem descaracterizar o contexto de cada empresa, de cada organização. Perfeito, perfeito, Ítala. E assim, só para reforçar, né, essa questão assim, as empresas, essa questão de abrir os processos seletivos, né, exclusivamente para negros, muito bom, mas as empresas, elas têm que investir na formação, no conhecimento dos seus colaboradores, né, porque não vai adiantar de nada você dar oportunidades, e aí, como a pesquisa apontou, né, que praticamente com 2 anos essas pessoas negras já estão saindo da empresa. Por quê? Porque quem está lá dentro não respeita aquela diversidade, né, então fica bem complicado mesmo. Então, é preciso, além de dar oportunidade para essas pessoas, também ter essa formação, esse letramento com os colaboradores que lá já existem, né? Esse ponto parece ser muito óbvio, mas ainda é difícil, né, Michelle, as pessoas entenderem. Eu vejo muito, às vezes, até na empresas que a gente atende, faz consultoria, muitas empresas ainda colocam toda a culpa, né? Toda a culpa com muitas aspas aqui, ou todas as responsabilidades
dos processos de diversidade e inclusão, né? Vou falar com muito cuidado isso aqui, né? Dentro dos seus ambientes, sempre no RH, né? As pessoas acham que vai resolver o problema ou as questões de contratação ali de diversidade apenas abrindo processos seletivos. E muitas das vezes a gente percebe aqui também que essas próprias empresas esquecem de valorizar os funcionários pretos, negros e negras que já estão nesse ambiente, né? E que muitas vezes estão sendo invisibilizados. Então, a gente não pode resolver o problema da diversidade e inclusão, o problema não, né? A solução que eu não enxergo como problema, apenas achando que o processo seletivo é suficiente. Pelo contrário, na minha opinião, é muito importante a gente desenhar a jornada dessa pessoa que entra e dessa pessoa que está, né? Principalmente essa pessoa com características bem diversas e intersecções em relação à sua raça, né? Ao seu gênero, ao seu território, né? Porque não é só contratando, como você comentou, que a gente resolve, pelo contrário. Perfeito. E isso aí que você já falou já vai ser um push, né, para a nossa próxima pergunta, que é justamente sobre isso, né? Você já desenvolve um trabalho, né, com mulheres negras, tendo o cuidado de suas particularidades, de suas histórias. Então, assim, na Bayer nós temos o grupo de afinidade, o Baiafro, e agora em 2021 lançou o projeto chamado Beafro Delas, que também é voltado para o desenvolvimento de colaboradoras negras, como você falou, né? É investir também nesses funcionários negros que já estão atuando na empresa, né? Então, com base em sua experiência, quais os diferenciais que fazem sentido na trajetória de crescimento dessas mulheres rumo aos cargos de liderança? Porque é importante ter programa como o Diversa, né, que é um programa desenvolvido por você, e o Beafro Delas, pensando nas narrativas de empoderamento negro e feminino, quando estamos falando de acesso e desenvolvimento profissional. Olha, eu estou bem curiosa para conhecer, né, esse grupo, fico muito animada em saber que vocês cada vez mais estão buscando, né, trazer essas intersecções, porque a gente sabe que existe uma diversidade absurda em relação a nossa etnia, os nossos comportamentos, principalmente quando a gente fala de mulheres e mulheres negras, né? É clichê o que eu vou falar aqui, mas a gente se chama diversa porque a gente acredita muito nessa diversidade das mulheres, né? A gente sabe que existem muitas mulheridades, né? A Diversa, Michele, é uma plataforma de acolhimento, né? Uma plataforma de acolhimento não só emocional, psicológico, para mulheres que empreendem e para mulheres que intraempreendem, que é o caso das mulheres da Abrafro Delas, né? Que são intraempreendedoras. A gente tem uma metodologia própria chamada acolhimento estratégico, né? Essa metodologia, eu costumo dizer que tem 3 pilares que mudaram a minha vida profissional, minha carreira, e a metodologia da gente está ancorada nesses 3 pilares, que é autoconhecimento, autoconfiança e autogestão. A gente acredita que esses 3 pilares podem realmente mudar a vida das mulheres, não só que empreendem, que intraempreendem, porque dentro da minha trajetória de mais de 15 anos trabalhando, tanto no setor público e privado, né, com sistemas de empreendedorismo, né, de inovação também, a gente sabe que muitos desses ambientes são ambientes que não são confortáveis, né, para mulheres, né, por conta das misoginias, dos machismos estruturais, de todos os obstáculos. Então, a gente entende que esses 3 pilares podem ajudar as mulheres a aproveitarem mais as oportunidades, a se comunicar de maneira mais assertiva, a, inclusive, tomar decisões e ter uma rede de apoio, que é o caso do grupo também dessas mulheres aí da Bayer, que eu acho que funciona muito como um lugar de rede de apoio e acolhimento mesmo para tantos obstáculos que a gente passa no dia a dia, não só no ambiente corporativo, mas na vida social, né? Então, os programas que a Diversa desenvolve junto com outras empresas e até iniciativas próprias nossa plataforma, inclusive, prevê muito que para uma mulher ela se destacar ou até para ela se manter num cargo de liderança, ela precisa de uma rede de apoio, né? Ela precisa realmente estar ali muito confiante e muito acolhida emocionalmente, porque é uma lente diferente que existe para o nosso trabalho, né? Infelizmente, culturalmente, a mulher ela não pode errar, né? Dentro desse modelo patriarcal de existência, né? A gente não pode errar, a gente tem que se esforçar 3, 4 vezes mais, ainda mais se forem mulheres negras, né? Com camadas diferentes, com passabilidades totalmente diferentes, mulheres mais retintas, né? Principalmente, né? Então, essas mulheres, elas precisam
se sentir mais seguras, e elas precisam também de uma rede de apoio para que elas não desistam delas mesmas, né? Então, eu fico muito feliz em ver a iniciativa dessa de lideranças internas, porque eu acho que isso pode, com certeza, reduzir muitos danos, né, mentais e psicológicos na cabeça das mulheres e fazer com que vocês fortaleçam mais internamente também. Aproveitem mais as oportunidades. Assim, eu vou dar um exemplo, assim, pessoal, né, meio assim, no caso, eu sou da área da agronomia, e assim, é muito difícil a gente ver mulheres atuando no campo, né, e assim, mulher negra, completamente difícil, né, e assim, tendo esse apoio como o Beafro delas agora tem esse projeto, né, de desenvolvimento de mulheres, é muito importante porque eu vou ter esse apoio com outras colegas, que eu posso ser capaz de chegar lá naquele cargo que eu almejo. Então, assim, faz toda a diferença, com certeza, ter essa rede de apoio. Eu tenho certeza que muitas vezes você se sentiu sozinha, né? É difícil você chegar num ambiente que você é única, né? É difícil você estar num lugar Sim. que a conversa nem passa pelo que você... nem entende o que você é, né? Porque são tantas pessoas iguais, com os mesmos perfis, às vezes os mesmos repertórios de vida, que a gente às vezes não se encaixa, não se sente pertencida. Então, ter um lugar para falar sobre isso, não só das nossas dores, mas do que a gente pode fazer para mudar isso, é muito importante. Eu só quero deixar um ponto de atenção em relação a esses grupos, né, de afinidades e grupos internos de mulheres e pessoas negras, que é duas coisas que eu sempre gosto de comentar. Assim. Primeiro, a responsabilidade de todo o compromisso étnico-racial, de equidade, de mudança, né, de investimento nessa agenda, né, da comunidade negra, da diversidade e inclusão, não é de responsabilidade dos grupos de afinidade, né? Eu sempre falo isso. Pelo contrário, esse deve ser um lugar, um ambiente para que a gente se conecte, converse sobre todas essas camadas, mas que a gente não seja, porque eu vejo muitas empresas repetindo esse padrão, assim, se o grupo de afinidade não tomar a iniciativa de fazer um evento, a empresa não faz. Eu entendo que, assim, é muito importante as organizações entenderem que esse compromisso tem que ser algo totalmente estrutural e sistêmico, sabe? Você entende, Michele? Sim. Porque, às vezes, assim, fica de responsabilidade das pessoas negras falarem sobre isso. A gente precisa envolver outras pessoas que também fazem parte dessa problemática, né? Justamente, então, assim, muitas vezes as equipes de recursos humanos, gestores e lideranças não identificam as vulnerabilidades sociais, econômicas e psicológicas de pessoas negras, né, em razão desse racismo estrutural que já é enraizado em nossa sociedade, né, frutos de anos de escravidão. Né? Então, a gente precisa quebrar esse enraizamento, né, e fortalecer as nossas raízes. Nesse contexto, como você falou, quais são as melhores formas de investir no letramento racial de maneira coletiva, envolvendo diferentes atores da organização, sem que essa pauta seja exclusivamente de pessoas negras da organização? Pois a gente tem que estar muito atenta e atentos a isso. O racismo, ele se sofisticou muito, assim como o machismo, né? Então, às vezes, são camadas e formas de agir, de repetir ali um comportamento afetivo ou um comportamento relacional que a gente não consegue nem se dar conta que a gente está repetindo uma atitude racista, né? Por isso que é muito importante a gente ter uma atenção e estar sempre disposto a ouvir. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A ferramenta mais econômica, na minha opinião, para a gente reduzir uma série de danos psicológicos, né, prejuízos mentais e psicológicos nessas pessoas, é primeiro ouvi-las, tá? Não há nada caro e nem difícil de se fazer, né, se não ouvir as pessoas para a gente depois pensar nas decisões que a gente vai tomar e quais são, digamos assim, os passos que a gente vai estruturar com métricas, com objetivos nítidos, transparentes, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas pensando muito na solução antes de amadurecer muito o problema. O segundo ponto traz muito da sua pergunta, assim, como é que eu vou ficar falando sempre dessas questões para as pessoas que sofrem isso, sem envolver as pessoas que repetem os padrões da branquitude, né? Quando a gente fala de branquitude, a gente está falando de um comportamento, a gente está falando de um pensamento, a gente não está falando de uma questão só física, né? De uma cor branca. A gente está falando de nuances, de falas, de repetições que estão no nosso dia a dia que reproduzem uma atitude racista.
Então, é muito importante para as pessoas que ainda se sentem desconfortáveis para falar desse tema, ou que acham, eu não tenho jeito para falar, eu prefiro ficar aqui calada. Não, você tem que se envolver, né? A gente tem que usar, inclusive, muito esses parceiros para sensibilizar outras pessoas iguais a elas. Então, o professor Hélio Santos é uma pessoa muito querida, um mentor, e depois, quem puder, procure saber quem é professor Hélio Santos, é um constituinte, uma pessoa que antigo, né, sócio e companheiro aqui também de Salvador. Constituinte, assim, quando eu falo, foi uma das pessoas principais, uma das lideranças, assim como outras mulheres negras que pensaram muito nas ações afirmativas dentro das instâncias federais, legislativas no Brasil, né, falando de 1987. Recentemente ele falou uma coisa que eu fiquei muito impactada, falando sobre a gente radicalizar a empatia. É importante a gente ser radical a ser empático. Não adianta a gente ser só simpático, né? Que é diferente. A gente constata que Michele passa por uma situação difícil. Michele, eu entendo você, né? E apenas. É diferente de você se colocar no lugar dela. Michele, eu entendo você, mas o que eu posso fazer por você nesse momento? Como é que eu posso me conectar com o que você passou agora ou levar isso, né, de forma encaminhada? Eu acho que às vezes, esse lugar desses parceiros, desses outros atores, ficam só no lugar de você apenas ser simpático e se conectar apenas com o assunto, sem que você se conectar com a pessoa que está passando por aquele problema, né? Então, eu sinto que falta muito essa como é que eu posso dizer, essa empatia, né, pelas questões de uma maneira muito mais profunda, né? Então, e as pessoas se responsabilizarem, inclusive, de utilizarem os seus privilégios para mudar isso, né, dentro da sua empresa, dentro da sua casa, né? Michele, na Baia, eu sei que vocês têm um grupo de afinidades, né, o Bay Afro, e tem iniciativas que vocês tocam como o Bay Afro delas. Você entrou no grupo, né, tem um tempinho já, alguns meses, mas eu queria também te ouvir, assim, quando você se conectou com a Baia, quando você entrou na Baia, você tinha uma expectativa, né? Hoje dentro, eu queria saber se essa expectativa ela foi superada e como é que está sendo essa experiência de trabalhar também em uma empresa que se conecta, né, com o seu lugar de mulher negra nordestina também, especialista. Houve realmente essa expectativa, e quando eu entrei no Baiafro, me completei totalmente, né? Então, assim, me senti já completa, porque trabalhando realmente com o que eu gosto e tendo aquele grupo que me fortalece, né? Um grupo que a gente meio que foge daquela rotina do dia a dia, né? A gente debate sobre vários assuntos, né? Então o pessoal acha que os grupos de afinidade, como os étnicos, raciais, é só para ficar falando sobre cor, discriminação, não. A gente debate sobre vários temas, né? Inclusive, recentemente nós fizemos um seminário, né, falando sobre negros na inovação aberta, né? Então, assim, a gente faz debate com vários temas e não só discutindo sobre essa questão de discriminação, preconceito. Então, assim, o Baiafro, ele tem essa visão de trabalhar conosco diferentes temáticas, né? Justamente para a gente se fortalecer e acreditar no nosso potencial. Então, assim, eu já conto os dias, né, quando é que vai ter a reunião do pilar que eu faço parte, que é para a gente ficar debatendo, né, novas ideias, o que a gente vai fazer no nosso próximo evento. Então, é muito gratificante estar nesse espaço e, assim, eu vejo que a empresa, a Bayer, né, ela acredita muito nos seus colaboradores, né, à toa que ela fortalece os seus grupos de afinidades, né? Não só o Baiafro, como os demais grupos que existem na companhia. Que bom. A sua história é a história de muitas mulheres, né? Me conecto muito com ela também. Que bom te ouvir. Saber que tudo isso que a gente está conversando aqui não é algo só eventual, mas é uma agenda do ano inteiro, né? Então, pessoal, o nosso bate-papo está bem legal, mas já estamos chegando ao final, tá? E Ítala, mais uma vez, agradecer a você pela presença e esse debate maravilhoso. E pode deixar aqui suas considerações finais. Obrigada, Michele. Obrigada também todo o time aqui em Mascavo, todo o time Baia, as pessoas que fizeram esse vínculo aqui acontecer. Quero ver cada vez mais, né? E me coloco disponível para isso também. A gente trazendo não só essas questões, mas essa vontade corporativa para o ano inteiro. Eu sei que vocês já fazem uma série de ações e eu acho que é importante cada vez mais vocês influenciarem também outras empresas a trazer essa mentalidade
a trazer também esse nível de discussão para a gente sair do lugar e fazer as coisas acontecerem também internamente e externamente. Então, sou muito grata a esse encontro. Espero que esse Novembro Negro, né, que a gente vai viver mais um ano, seja não só de reflexões, mas seja de ações para muitas empresas, muitas lideranças, para a gente fazer realmente a mudança da equidade um lugar muito mais prático, um lugar muito mais de decisões, não só de discussões. Certo? Um abraço a todos e espero encontrá-los em breve.